Glória a Deus! Estou feliz de estar aqui nessa tarde com essas mulheres bonitas, abençoadas por Deus, agraciadas, ungidas e vitoriosas. Vocês tomam posse? Nós já somos mais do que vencedoras através de Cristo Jesus. Nós já temos a maior vitória, que é a vitória do passaporte da eternidade. Quem tem a convicção que você vai reinar com Cristo nessa terra, né? Essa é a maior vitória. Paulo diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, queridas, sede firme, constante, abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tem recompensa, né? E tem recompensa que você não vai receber aqui não, é Deus que vai te galardoar, é Deus que vai te recompensar, né? Então, estou feliz de estar aqui nessa pós-conferência da ADVEC Nilópolis. Tinha um bom tempo que eu não vim aqui. Eu trouxe 3 livros, eu queria dar isso aqui para uma adolescente. Eu vi alguma menina aqui entre 15 e 18, mas tem que responder a pergunta que eu vou fazer. Tem que eu vou saber. E eu acho que vai ser fácil. Aqui souber primeiro o que vier aqui à frente, que falar o texto que o pastor pediu para decorar esse mês. Que é um texto que tem tudo a ver com o jovem. Eu decorei esse texto, pode vir. Eu decorei esse texto da minha adolescência. Né? Vamos lá. Que linda. Sobe aqui. Como é seu nome? Vitória. Qual é o texto, Vitória? Esse mês. Escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmos 119:11. Vamos dar um aplauso? Aí você decora. Eu lembro que a minha professora da escola dominical, quando eu era adolescente, ela pediu, né? Para decorar do 9 ao 11, que diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus estatutos. Então decora do 9 ao 12, que você vai ser uma menina de Deus, vai fazer diferença nessa terra, né? Pode ter certeza que vou te dar aqui um devocional, 100 devocionais para garotas, amada e querida por Deus. Está aqui. Deixa eu te dar um abraço. Estude, seja fiel a Deus, que você vai fazer diferença. Você é uma menina especial, pode ter certeza, né? Esse aqui eu queria dar para quem é professora secular. Tem alguém aqui que é professora secular? Ah, então vem aqui. Esse livro aqui é um livro do Dr. Guilherme Shelby, ele é um juiz, é lá da editora Central Gospel. E aqui ele fala para quem trabalha em escola, né? Conflitos e violências na escola, um guia legal e prático para professores e para a família. Você também que é pai, se você quiser também depois conferir esse livro do Dr. Guilherme Shelby, lá da editora Central Gospel, para você que tem filhos na escola secular, que tem tantas leis hoje, né? E aí ele dá aqui várias leis, diretrizes e bases que você, como professora, vai poder requerer, sabe? Porque hoje está cheio de ideologia, tem que ensinar isso, tem que ensinar aquilo. Então, quando você conhece a lei, você tem como ir lá, né? Então, como é seu nome? Raquel, Deus te abençoe. Vamos fazer uma coisa que a Raquel é uma professora secular. Levante a mão aqui. Nós temos que orar pelas professoras. Você ora pelas professoras do teu filho? Você tem que orar todos os dias quando o teu filho vai para a escola, para que Deus proteja a mente do teu filho, porque aquele ambiente é um ambiente que muitas vezes é consagrado, sabe? A gente não sabe quem está lá dentro. Então, o teu filho vai fazer a diferença lá, vai estar protegido. E temos muitos professores hoje, né? Muitos até são obrigados a ensinar certas coisas, né? Que não está no currículo, mas vai estar lá na diretora, dependendo da diretora. E tem também na lei de diretrizes e bases, que tem hoje muita mudança na área pedagógica. A gente sabe que há uma influência muito grande da esquerda hoje na área da educação. E os professores também orar por eles, por quê? Porque hoje, para segurar uma criança 45 minutos ou 40 dando uma aula, como a agitação é geral hoje, sem ter, né, um material adequado, não é fácil, sabe? Manter crianças dentro de uma sala. Então, vamos orar. Coloque as mãos aqui, representando todas as professoras, quem sabe dos teus filhos também. Senhor, nós queremos abençoar a tua filha, que é uma professora, e ela está aqui representando várias professoras aqui, que são professoras de alunos aqui, dessas mulheres que estão aqui nesse culto, nessa tarde. Que o Senhor possa guardar a sua filha, proteger a mente dela, dar a ela sabedoria, discernimento espiritual, espírito de revelação, renova as forças físicas, emocionais e espirituais dela, e que ela possa todos os dias ter prazer de ir lá investir naquelas crianças, Senhor, que serão o futuro dessa nação. Nós abençoamos cada professora, Senhor, e guarda, proteja e livra, que elas sejam canal de bênção, em nome de Jesus. Amém.
E esse aqui é um livro que a gente já trabalhou lá no nosso encontro de crescimento da Dona Parto, 10 semanas para se tornar uma mulher poderosa nas mãos de Deus. Esse livro aqui, a Dona Parto conta a história dela, né? Ela foi abusada pelo próprio avô. E a avó sabia que era algo cultural, sabe? Onde ela morava, onde ela vivia. E ela conta que as experiências que ela passou, desde menina até que ela teve um encontro com Deus, e ela mudou a história. Então, aqui em 10 semanas, ela conta como ela teve uma mudança radical na vida dela para ser curada dos traumas, das experiências que ela viveu, né? Porque um trauma não curado, ele te leva a adquirir mais traumas ainda, né? Então, o trauma se mantém no silêncio. E Satanás se usa do silêncio no trauma de muitas mulheres para mantê-las prisioneiras, né? Então, é muito importante quando você participa de um grupo de encontro, quando você pode buscar uma ajuda, um aconselhamento e falar do trauma, porque aí Satanás perde a legalidade de manter o silêncio na sua vida. E aí começa a cura. Então, esse livro aqui é um livro muito bacana que nós lançamos pela editora Central Gospel. E eu queria dar para uma mulher que talvez passou por um trauma, eu não sei o que foi, mas foi curada, que possa vir aqui receber esse livro. Quem é? Vem aqui, então. Vamos dar um aplauso para ela? Você pode falar do trauma que você foi curada? Pode? Então, tudo bom. O que você foi curada? Primeiramente, a paz do Senhor para todos. A paz de Cristo, né? A paz do Senhor e de Cristo. Eu vivi um trauma de rejeição durante 38 anos. Os meus pais, muito inconsequentes na adolescência, né, desobediente à voz do Senhor, e vivenciaram ali uma gestação não desejada, e minha mãe, para me proteger, me deu para minha avó cuidar, e eu cresci uma menina a vida toda ouvindo que eu não era amada, que eu não tinha mãe, que eu não tinha pai, e não conhecia meu pai até os 17 anos. E quando eu fiz 17 anos, eu, por vontade própria, quis conhecê-lo. E a minha mãe disse, você quer, eu não vou te proibir. E o conhecer não foi favorável. No primeiro encontro, a gente teve uma discordância, ele deu um tapa no meu rosto. E eu olhei para ele e eu disse, eu só volto aqui se você... Quando voltar aqui, você não vai saber que eu voltei aqui. E se passaram 21 anos. Eu voltei com a minha família paterna me procurando na internet, que meu pai estava com câncer e queria me pedir perdão. E eu fui lá, já mais adulta, né? Serva do Senhor, fui privilegiada, nasci no lar evangélico, criada pela minha avó, que é a mesma vozinha da Nirley. E eu fui lá e pude passar um único na minha vida, um único dia dos pais com o meu pai. Foi maravilhoso. E ele fazia algo, pastora, quando eu ia descer de um degrau, ele me segurava. E eu dizia, pai, você está me machucando. Hoje eu entendo, estou me formando para ser terapeuta de mulheres, sou assistente social. Hoje eu entendo aquele ato dele. Eu ia cair e ele me segurava. Eu falei, pai, você está me machucando. Ele, mas você não pode cair, você não pode se machucar. Aquilo era um ato dentro do coração dele. E passaram-se exatamente 6 meses depois desse encontro. Prove a Deus recolher o meu pai. E eu fui a nova pessoa, eu fui curada. Eu sou uma pessoa super mega feliz, uma mulher abençoada, vitoriosa. Hoje eu sou assistente social em uma creche, trabalho em ONG, estou fazendo uma pós-graduação em terapeuta para mulheres. E tudo tem um propósito, e o Senhor me curou. E eu já ministrei também na minha igreja esse encontro desse livro, e eu estava ali assim, poxa, ela podia falar alguma coisa que se encaixava comigo. E eu fui curada, pastora, graças a Deus, para a glória do Senhor. Glória a Deus, Deus te abençoe. Esse você dá para alguém quando você trabalhar com mulheres. Mas está vendo como é que Deus faz? Deus não permite nada na nossa vida que não seja para abençoarmos pessoas. Quando a gente entende isso, fica tudo mais fácil, né? E é verdade, nós como seres humanos, depois da queda, quando nós fomos expulsos do Éden, todos nós, o pecado nos desorganizou, internamente, emocionalmente, fisicamente. No ambiente do Éden, era um ambiente de harmonia, de paz, de saúde mental, saúde física, saúde espiritual. A presença de Deus era constante todas as tardes, mas quem cria estabelece a ordem, e Deus criou aquele ambiente, porque Deus estava trazendo, né, uma colônia do céu para a terra. Deus queria representar
o céu na terra. E ele escolheu um homem e uma mulher para isso, e ele declarou uma palavra profética ali no ambiente do Éden. Você vê em Gênesis 1:7 que ele falou: vocês vão frutificar, ter filhos, vocês vão multiplicar, vocês serão empreendedores nessa terra, vocês vão liderar e governar a terra. Foi o decreto profético que Deus lançou para aquele casal. Deus estava trazendo uma representação da Trindade para a terra. Deus estava trazendo uma representação da Trindade na formação de uma família que ele estava iniciando ali no Éden. O homem representando Deus, a lei e a ordem, o protetor e o provedor. A mulher representando o Espírito Santo, a forte auxiliadora, aquela que mantém o ambiente, sabe? Aquela que harmoniza o ambiente, que organiza o ambiente. E os filhos representando Jesus. Então, ele estava trazendo para a terra uma representação da Trindade através da família. E aí vocês já sabem, se você for lá até o capítulo 3 de Gênesis, você vai ver que havia ali naquele ambiente a serpente que foi expulsa do céu, porque ela quis ser mais do que Deus, deixou se levar pela soberba e pelo orgulho. E ela falou: eu não vou permitir que eles reinem na terra. O que eu puder fazer para interferir, eu vou fazer. E o que ela fez? Ela simplesmente foi lá na mulher, né? Olha, nós mulheres temos um poder de influência muito grande. Cuidado com o seu poder de influência, que pode ser para o bem ou para o mal. E ali a serpente influenciou a mulher através dos 5 sentidos. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender aqui: nós somos influenciados pelos nossos 5 sentidos. Cuidado com a tua visão, com a audição, com o olfato, com o tato e com o paladar. São os nossos 5 sentidos. E nós fomos ali, a mulher foi atraída pelos 5 sentidos. Porque a serpente, né, se utilizou do poder da comunicação, inverteu a comunicação, porque é o que Deus falou: vocês vão poder comer de todos os frutos aqui do ambiente do Éden, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não vão poder comer. Olha, ela tinha N frutas para eles poderem saborearem. E Deus falou: menos de uma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem desse fruto, vocês irão morrer. Mas a serpente, né, se utilizou da dúvida, colocou uma dúvida no coração da mulher. Quando ela mudou a comunicação, ela simplesmente falou: pode comer, porque certamente vocês não irão morrer. Então aqui vai mais um aviso: cuidado com a dúvida. Tudo aquilo que te traz dúvida, a Bíblia diz assim: seja a paz de Cristo o juiz do teu coração. Se você vai fazer algo que te deu dúvida, vai orar, vai pedir discernimento a Deus. Satanás trabalha com a dúvida. Não, não tem problema não. Não é perigoso não, não é pecado não. Foi o que aconteceu ali no ambiente do Éden. Ele colocou uma dúvida através da comunicação. Ele se utilizou do poder da fala. Então, muito cuidado. Porque, como foi falado aqui: Senhor, se eu não ouvir a tua voz, eu morro. Não foi cantado aqui? Tem 3 tipos de vozes nesse mundo que você tem que ter cuidado. A primeira voz é a voz do diabo. A voz do diabo quer imitar a voz de Deus. Então, muito cuidado. Tenha discernimento espiritual para saber quando é Deus falando ou quando é o diabo falando. Porque ele se utiliza até de profecia, que tem profecia que é do diabo. A outra voz que tem, a voz da cultura, a voz do mundo. A voz do mundo hoje está falando alto, até dentro da igreja. Ele nasceu assim. Ele é homossexual, nasceu assim nada. É uma comportamental e espiritual. Então a voz da cultura está influenciando. Então você tem que saber discernir o que é a voz do diabo, o que é a voz da cultura e o que é sua própria voz. Porque ali o diabo falou, sim, influenciou, mas a voz de Eva também prevaleceu. Então a sua própria voz pode fazer você errar. Pode fazer você fazer mais escolhas. Pode levar você a fazer mais interpretações. Cuidado com a tua própria voz, que é o nosso ego, que é a nossa vontade, que é o nosso desejo. Nosso desejo, por causa do pecado, né, ficou contaminado. Então, cuidado que tem a voz do diabo, tem a voz da cultura, a voz do mundo, tem a nossa própria voz do nosso ego, do nosso orgulho, né, que foi... Por que Satanás foi expulso? A própria voz dele. Ele quis ser mais do que Deus. A voz dele, o ego dele falou mais alto. E ali também, no ambiente do Éden.
A voz de Eva convenceu o seu marido, Adão, e a voz dos dois falou mais alto. Eva, não vamos comer para ser igual a Deus. Então, às vezes, a gente fica querendo arrumar desculpa para pecado, né? Pegou porque quis, não adianta dar desculpa. A gente fica arrumando desculpa, não, o fulano é que me levou. Nada, é a gente mesmo, é a nossa vontade. Aqui é uma batalha dentro da gente, da carne com o espírito, né? Paulo diz, o bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer eu não faço. E o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Então, cuidado com a sua própria voz. E qual é a voz que a gente tem que dar? Ouvidos, a voz de Deus. Por isso que foi cantando aqui, se eu não ouvir tua voz, eu morro, e morre mesmo. Morre espiritualmente, morre emocionalmente e vai morrer fisicamente. Se der ouvido a voz do diabo, vai para o inferno, né? Então, a gente tem que ter cuidado. Então, vamos ser sensíveis à voz de Deus. Vamos ser sensíveis. E a gente, muitas vezes, para ser sensível à voz de Deus, tem que conhecer a palavra. Porque nós só temos uma maneira para falar com Deus. Como é? Através da... Por isso que esse ano é o ano da oração. Só tem uma maneira de nós falarmos com Deus, é através da oração. A oração é o ponto de conexão que nós temos com Deus. E foi a comunicação que Satanás quis cortar ali no ambiente do Éden. Quando Satanás levou aquele casal a pecar, ele queria afastar Deus daquele casal. Era a única maneira deles não ouvirem a voz de Deus, serem expulsos do Éden. E ao ser expulsos do Éden, a presença de Deus se afastou deles. Ficou um vazio na alma daquele casal. Deus se afastou. Então, o pecado entrou e Deus não atua, né? Aonde há o pecado, a presença do Espírito Santo é uma pessoa, ele se afasta. Então, nós só temos uma maneira de falar com Deus, é através da oração. E o que mais Satanás quer roubar da gente é a nossa oração. É a nossa intimidade com Deus. Foi o que ele roubou ali no Éden. Ele quis tirar a intimidade daquele casal. A presença de Deus na vida daquele casal. Tem que tirar. Porque tirou e foi expulso, se afastou. Então não abra mão da oração. A oração é o nosso ponto de contato diário com Deus. É por isso que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,17. Orar de mês em mês? Orar só uma vez na semana? O que fala em 1 Tessalonicenses 5,17? Orai sem? Orai sem? É o tempo inteiro. Você está dirigindo, está orando em espírito. Você está trabalhando na tua casa, você está ligado em espírito com Deus. Você está no seu trabalho, você está ligado em espírito. A Bíblia diz em Romanos 8,6, os que são guiados pelo Espírito de Deus, para ser guiado pelo Espírito de Deus, tem que estar em conexão com Ele. Quem é guiado tem vida e tem paz. Tem vida plena, tem vida saudável e tem paz. Porque o que mais Satanás quis interferir na área daquele casal era tirar a paz. O ambiente do Éden era um ambiente de homeostase, de harmonia, de paz, de alegria, de saúde. Sabe? Aquele casal, a gente não iria envelhecer, não iria morrer, sabe? Não iria adoecer, sabe? Aí quando a gente quebrou um princípio, porque Deus trabalha com princípio, aí que está o perigo. Não vamos quebrar princípio, porque quando a gente quebra princípio, tem consequência. Quebrou princípio, tem consequência. Porque quem Cristo estabelece a ordem. Então Deus criou e colocou um princípio. Vocês podem comer de tudo, mas dessa árvore não. Porque o dia que comer, vocês irão morrer. E aí eles comeram. Aí veio o princípio. Foram expulsos. Então vamos guardar uma coisa. Naquele ambiente do Éden, olha que coisa linda. Era um ambiente de simplicidade. É muito importante a gente entender a nossa história, a nossa origem, para a gente se colocar no mundo. Era um ambiente de simplicidade. O casal andava nu. Não precisava de roupa de marca. Não precisava de nada. Era simples, era uma vida simples no dia a dia. Havia uma pureza erótica naquele ambiente. Aquele casal fazia amor. Quem é cristão faz amor. Quem é lá de fora faz sexo. A gente faz amor. Porque só faz amor quem é casado, né? Então faça amor com o seu marido. Aquele casal fazia amor todo dia. Andava peladão. Ninguém tinha vergonha. Adão não tinha vergonha de Eva, nem Eva tinha vergonha. Peladão. Era um ambiente de simplicidade, de pureza erótica. Fazia amor no mar, fazia amor no mato, fazia amor na terra. Amor, amor. Por isso que é bom casar. Quem é casado aqui? Levanta a mão.
Aproveita para fazer amor aqui, porque lá no céu ninguém vai se casar nem vai dar em casamento. E Deus não é masoquista não, Ele fez o sexo para a gente desfrutar, para ter filhos e para ter prazer, para ser saudável, que está provado na ciência. Casal que vive bem sexualmente, que tem relacionamentos prazerosos, são mais saudáveis, são mais alegres, são mais bem-humorados, emagrece, tem saúde mental, tem saúde física e tem saúde espiritual. Sabia disso? Quanto mais espiritual o casal, mais relação sexual eles têm. Por isso que Satanás tenta interferir nessa área da sexualidade no casal. Porque ele sabe que ele criando uma desavença no casal, o casal não vai ter prazer sexual junto. E aí, me desculpe, Deus trabalha com princípio. Lá em 1 Pedro 3,7 tem um princípio. Maridos, vivei com entendimento com as vossas esposas. Para quê? Para que as vossas orações sejam ouvidas. Por isso que Satanás faz de tudo para vocês não se entenderem nessa área. E ele fez de tudo ali no Éden para interferir nessa área. Porque havia uma pureza erótica. Você vai ler o livro de Cantares, é um livro erótico, que se refere ao amor de um casal, de Salomão com a Sulamita. Né? Então, a gente tem que entender como Satanás atua em todas as áreas. E também, aquele casal, havia uma bondade entre eles, havia uma harmonia, havia paz. Depois da queda, entrou um espírito de acusação daquele ambiente do casal. O pecado criou uma farpa no homem e na mulher. Quando eles se encostavam, acusavam um ao outro, que foi a primeira coisa que aconteceu. Quando Deus chamou o homem, que era o guardião daquele lugar. Adão, Adão, onde você está? O que ele falou? Eu me escondi. Por que você se escondeu, Adão? Porque ele sabia que tinha pecado. Quebrou um princípio, sabia que tinha cometido um erro. Pecado é o nome que a gente está dando, mas eles sabiam que eles haviam desobedecido a uma ordem. E ele se escondeu. Então Deus foi lá ao homem cobrar. Aí o que ele falou? Olha quando entrou um espírito de acusação. Antes, quando ele viu Eva, quando ele acordou, ele falou, nossa, essa mulher é osso dos meus ossos. É carne da minha carne, que coisa maravilhosa, ser a chamada varoa. Agradeceu a Deus. Depois da queda, o que ele falou? Foi a mulher que tu me deu, hein? Tu que é culpada, hein? O espírito de acusação. Será que é diferente hoje, quando o homem acusa a mulher acusa o homem? Você vai atender casal, fica um acusando o outro. Os dois são culpados. Num relacionamento, quando está com problema, não é só um, não. Pode ser 70% de um, 30% de outro. Ou 50% de um, 50%, mas todos os dois têm lá algum problema envolvido. Mas entrou naquele casal um espírito de acusação e de rivalidade. E aí o lar se tornou disfuncional. E aí Satanás se aproveitou da disfuncionalidade daquele casal, que quando já veio um filho, já veio num ambiente onde não havia uma paz, nem uma harmonia. Nasceu Caim, já contaminado também pelo pecado. Aí depois veio Abel, no mesmo ambiente. E o que aconteceu? Já entrou naquele ambiente um espírito de ciúme, de inveja. Vocês já sabem a história. Que Caim, né, ficou zangado porque Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o dele. E Deus deu chance dele se arrepender. Mas cuidado, porque o ciúme doentio é perigosíssimo. O ciúme doentio leva à inveja. A inveja leva à vingança. A vingança leva à morte. E a gente está vendo isso hoje aí na sociedade. Então a gente tem que aprender a trabalhar as nossas emoções que ficaram desorganizadas. Depois da queda, entraram 5 emoções que são primitivas, que foram originadas depois da queda, que a gente tem que cuidar. A primeira é o medo. A primeira foi o medo, porque diz que quando Deus falou, Adão, tu está, ele se escondeu. Tive medo. Entrou o medo. Entrou a tristeza naquele casal. Entrou a vergonha, entrou a culpa e entrou a raiva. São 5 emoções que a gente tem que aprender a lidar. Se você levar para o lado positivo, se você levar uma raiva, a gente está estudando o livro do Mike Murdock, lá no nosso encontro de crescimento, O Desígnio. E nesse livro, O Desígnio, o Mike Murdock fala que cada um aqui nasceu para cumprir um propósito. Você não veio esse mundo à toa, você veio para cumprir algo específico que Deus vai cobrar de você. O propósito que Deus designou para mim, Ele vai cobrar de mim, mas o que Ele designou para você, Ele vai cobrar. Então não queira ser ninguém, seja você. Não quero imitar ninguém. Deus te deu uma singularidade que ninguém tem, só você.
Deus colocou algo em você que eu não tenho, teu pastor não tem, tua pastora não tem. Ele colocou em você. E às vezes você está pensando que a tua singularidade é algo ruim que Deus colocou. É algo que Deus colocou de bom em você para você usar, que Ele vai te cobrar. Sabe por quê? Lá na parábola dos talentos, em Mateus 25, a partir do versículo 14, diz que a um foi dado 5, a outro foi dado 2, a outro foi dado 1. Então, nem que seja um talento você tem. Diante de Deus não vai ter desculpa para cumprir teu desígnio, porque nem que seja um, Ele te deu. E eu vou te garantir que você tem mais. Quem aqui tem mão? É talento, Deus quer usar esse desígnio aí. Com a sua mão, você abençoa alguém, você faz um bolo para alguém, né? Você pode ir numa casa de uma menina que acabou de ter bebê, que está lá toda enrolada, você pode ir lá passar as roupas para ela, né? Você pode fazer. Quem tem pé aqui? É talento. Com o seu pé, você pode fazer uma visita no hospital, você pode visitar alguém que está precisando, você pode ir lá visitar a tua avó, que ninguém está indo lá visitar, mas você vai lá ver tua avó. Quem tem boca? Ah, que essa boca tu profetiza sobre a vida das pessoas. Você usa a tua boca para profetizar a bênção. Você não vai usar a tua boca para fazer fofoca, para fazer murmuração. Você não vai usar a tua boca para reclamar. Você vai usar a tua boca para adorar a Deus e para abençoar pessoas. A começar a abençoar você mesmo. Ninguém me abençoa. Abençoe você com a sua própria boca. É o talento que Deus te deu. Você tem ouvido? Ih, é um talento e tanto. Todo mundo quer fazer curso de oratória. Só querem aprender a falar. Ninguém quer fazer de escutatória. Ninguém quer fazer curso para aprender a ouvir. Tem que aprender a ouvir. Você não sabe quantas pessoas estão precisando de um ouvido. Só você ir fazer uma visita e ir lá, ouvir, deixar a pessoa fazer uma oração, aquela pessoa muda a história. Mas as pessoas só querem falar. Isso aqui é um talento e tanto. Seja uma conselheira, seja um conselheiro. Tem muita gente precisando de um ouvido. Alguém que lhe ouça. Falou, aí fala do trauma, só em falar, a fala vem pela cura. A cura vem pela fala. Então ele fala e já está curado. Você ora, pronto, complementa a cura. Né? E é os talentos que a gente tem que Deus vai cobrar. Que a gente pensa que então é o teu desígnio. Você veio a esse mundo para cumprir um desígnio. Para cumprir um propósito que só você tem. Você é singular. Não existe ninguém nesse mundo igual a você. Você pode ter traços parecidos com o teu pai, com a tua mãe, com o avô, mas você veio para cumprir. Então não seja cópia de ninguém. Seja autêntica. Deus trabalha com autenticidade. Deus trabalha com originalidade. Né? Você pode ter alguém como referência, como modelo. Tá bom, isso é bom. Mas eu fico vendo cópia. Todo mundo queria cantar igual a Cassiane. Todo mundo queria pregar igual o pastor Gisiel. Não, seja você, pregue, tenha ele como mentor, como alguém pode... Mas seja você, use o talento que Deus tem te dado. Com certeza Deus te deu nem que seja um, porque Ele vai cobrar. Porque lá na parábola dos talentos diz que Ele cobrou, né? Chegou lá para cobrar. Aquele que tinha 5 desenvolveu, Ele deu mais 5. O que tinha 2 desenvolveu, Ele deu mais 2. E o que tinha 1? O que o 1 fez? Um deve ter ficado se comparando. Eu não tenho o talento que ele deu 5. 5, só me deu 1. E diz que ele tinha... Olha a visão dele, cuidado com a sua visão. Sabe? Como é que você está vendo Deus na tua vida? Aquele que recebeu um talento viu o Senhor como alguém mau. Ele falou, ele é mau. Ele maltrata. Aí ele teve o medo, olha o medo aí. E ele escondeu o talento. Se você for ver lá, está escrito que ele falou, não, disseram que você era mau. Que você é um senhor ruim, então eu fiquei com medo e escondi meu talento. Não, nem que seja um você tem e Deus vai cobrar, desenvolva esse talento. Não fique se comparando, não queira ser outra pessoa a não ser você. Agradeça a Deus. E uma coisa que quando eu atendo pessoas, eu estou saindo do que eu ia falar de Débora, mas vou continuar aqui. Porque Deus está mandando eu falar isso aqui, porque ela falou de trauma, então eu entrei nessa área. Porque é muito interessante. Porque os nossos traumas se iniciam dentro da família. Ela falou que foi rejeitada pelo pai. Mas olha que coisa interessante. Você sabia que tem uma coisa que você não escolheu nessa terra? Eu vou perguntar aqui. Alguém aqui escolheu a família que ia nascer? Não. Se tem uma coisa que ninguém aqui escolheu, o que ninguém escolheu foi a família que ia nascer. Sabe quem escolheu a família para você nascer?
Deus. Deus quer tratar você dentro da sua família. Porque a família é o nosso primeiro campo de treinamento. A família de José foi o primeiro campo de treinamento para ele. José nunca seria governador do Egito se ele não passasse naquela família. Talvez você não entendeu que você nasceu numa família, né, que teu pai te rejeitou, mas Deus vai te usar como canal de bênção para muitas mulheres, para muitas famílias, porque hoje, a doença do século hoje é o espírito de orfandade na área da paternidade. Quantas mulheres eu atendo hoje que são dependentes emocionais, porque tem uma menina lá dentro esperando aquele pai que a abandonou. Mas você vai poder dizer, não, Deus preencheu esse vazio. Tem vazios na nossa alma que pai e mãe não vão preencher. Nós, como seres humanos, nós nascemos com 3 vazios. Guarde isso aqui. O primeiro vazio é o vazio de Deus. Nada nem ninguém preenche, só Deus. O segundo vazio é o vazio da mãe. Todas nós nascemos com vazio de mãe. E o terceiro vazio é o vazio do pai. Então, tem crianças que vão nascer que não vai ter preenchido o vazio da mãe, que a mãe pode morrer. Não vai ter o vazio do pai preenchido, porque o pai pode morrer, o pai pode abandonar. Quantos homens hoje fazem filhos por aí e abandonam as mulheres? Vão dizer a verdade, não é? Há um espírito de orfandade na área da paternidade tremenda. E isso é altamente diabólico, e é Satanás que atua nessa área, porque ele sabe o poder e a falta que faz um pai e uma mãe. E é por isso, é lindo, por isso que Deus representa quem, gente? O pai. Ele é pai dos órfãos, ele é marido das viúvas. Está lá em Isaías. Então, nem todo mundo vai ter um pai e uma mãe presente. Mas, quando a gente aceita Jesus, quando a gente recebe Jesus como Senhor da nossa vida, esse vazio existencial de Deus é preenchido. E esse vazio de Deus equilibra a falta do vazio da mãe e do vazio do pai. Por isso que a Bíblia diz em Filipenses 4,19: o meu Deus, segundo as riquezas da sua glória, suprirá alguma necessidade? Quantas? Vamos falar bem, a quantas ele preenche? O meu Deus, segundo as riquezas da sua glória, supre a toda a necessidade de pai, de mãe, de marido, de filho, de necessidades que você tem. É só Jesus que nos preenche. O meu Deus, segundo as riquezas da sua glória, suprirá todas as nossas necessidades em glória através de Jesus Cristo. Só Jesus nos realiza 100%. Não é pai, não é mãe, não é marido, não é fama, não é sucesso, não é riqueza. Não, só Jesus nos realiza 100%. Deixa Jesus reinar na tua vida diariamente. Que Ele vai preencher esses vazios que o pai não preencheu, a mãe não, porque são pecadores também. Eles são pecadores. São falhos, são imperfeitos. Agora, o segredo é que quando você tem Jesus, quando você recebe Jesus como Senhor da sua vida, a Bíblia diz, em 2 Coríntios 5,17, quando você vem para Jesus aqui no altar, que você confessa Jesus como Senhor da sua vida, acontece uma metanoia na sua mente. A sua mente passa por uma mudança, por uma transformação, que é o que está em 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, o que acontece? Nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. Você vai começar a ter um novo pensar, um novo agir, um novo falar e um novo comportamento, porque você recebe o Deus Espírito Santo na tua vida, e através do Deus Espírito Santo, você passa a ter um processo de santificação diária. A cura interior na nossa vida nada mais é. A cura interior não é uma cura num dia, não, radical. É processual. A cura interior é um processo de santificação diário na minha vida, através da oração, através da palavra, através da comunhão com os irmãos aqui na casa de Deus. Então isso aqui, essa casa de Deus é importante, porque aqui a gente vem para ser curado. Você sabia que a igreja é um grande hospital?
Aqui a gente vem com as nossas mazelas, com os nossos pecados, com as nossas falhas, mas aqui tem o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém. A Bíblia diz em Romanos 6:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus, da presença. Todos nós somos pecadores. Agora, quando Deus nos olha, Ele nos olha através do sangue de Jesus, que diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Isso aqui é lindo. Então é importante você entender que todos os dias a gente está passando por um processo de santificação diário. Todo dia eu tenho que estar curando a minha alma, curando o meu corpo, o meu espírito, através da presença de Deus. Quando eu confesso, me arrependo e deixo, eu alcanço a misericórdia de Deus. Por que Davi foi um homem, né, segundo o coração de Deus, mas foi um homem perfeito? Não. Foi um homem falho, cometeu um adultério, ele cometeu um homicídio, né? Um homem falho e perfeito, mas você vê lá no Salmo 51, quando ele fala, Senhor, não retires de mim o teu espírito, torna a dar-me a alegria da salvação, que a presença do Espírito Santo seja constante na nossa vida. É a presença do Espírito Santo que nos santifica, que vai falando ao nosso espírito, que vai falando à nossa mente, aquilo que a gente está fazendo de errado, aquilo que a gente não pode repetir, aquilo que a gente tem que mudar. E a Bíblia diz em Filipenses 1:6, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até aquele dia. Então nós estamos aqui num processo de santificação diário. A cada dia, no final do dia, faça uma análise da sua vida. Faça essa a gente analisa muito a vida do outro, né? Eu fico vendo essas redes de fofoca, todo mundo quer saber. Eu nunca vi tanta audiência essas redes de fofoca que denigrem a imagem de pessoas, denigrem a imagem da igreja. Tem a rede de fofoca porque tem gente para ver. Tem gente que está olhando mais a vida do outro do que a sua. Lá você vai dar conta da sua vida. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Vamos olhar para a nossa vida. Vamos analisar a nossa vida. Que mulher que eu tenho sido? Que esposa que eu tenho sido? Que esposo que eu tenho sido? Que pai que eu tenho sido? Que mãe que eu tenho sido? Que vó que eu tenho sido? Que amiga que eu tenho sido? Que profissional que eu tenho sido? Se cada um olhar para a sua vida e começar a arrumar a sua casa, nós vamos ter um Brasil melhor em nome de Jesus. Porque a mudança começa com um. Deus precisa de um para começar uma mudança. Que você, dentro da sua casa, seja um para começar a mudança. Eu te garanto, seu pai fez isso contigo, né? Mas em você, a sua geração não vai passar por isso. Deus precisa de um para falar do trauma, para quebrar o silêncio, para que Satanás não tenha legalidade. Porque Satanás trabalha com o silêncio. E aí ele vai ter legalidade para se perpetuar falhas e erros familiares. É muito interessante quando a gente entende isso. Porque quando você vai no Evangelho de João, no capítulo 4, você vê o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Aquela mulher tinha 5 feridas emocionais, que geralmente todos nós temos. A primeira ferida, porque a gente traz até do Éden essa ferida, a ferida do abandono. Quando o casal foi expulso do Éden, entrou um sentimento de abandono. E geralmente, quem nunca foi abandonada por alguém? Quem nunca passou por uma experiência de abandono? Aquela mulher tinha uma experiência de abandono. Ela foi abandonada 5 vezes. Que ela passou por 5 casamentos. Aquela mulher tinha uma ferida de rejeição. Quem às vezes não traz uma ferida de rejeição? Foi rejeitada por um pai. Foi rejeitada por alguém lá no trabalho, em alguma área. Nós trazemos também essa ferida de rejeição. Quando nós fomos expulsos do Éden, essa ferida entrou na nossa alma. Está aqui. A ferida de rejeição. Aquela mulher passou pela ferida da humilhação. Você já foi humilhada? Geralmente, às vezes, faz parte da vida. Está lidando com o ser humano falho, imperfeito. Então, aquela mulher trazia essa ferida da humilhação. Aquela mulher trazia a ferida da indiferença. A pior coisa para o ser humano é a indiferença. É você estar num ambiente onde você não se sente pertencente.
Então, aquela mulher passou pela ferida da indiferença, sabe? E a última ferida, são 5 feridas que são... Geralmente, quando a gente atende pessoas, está lidando com o Senhor, tem essas 5 feridas. A ferida da injustiça. Aquela mulher era injustiçada pela sociedade. Aquela mulher passou por repúdio. 5 homens casaram com ela, mas repudiaram aquela mulher. Abandonaram aquela mulher. Não sei por quê. Talvez porque ela não sabia cozinhar, talvez porque não sabia passar, talvez porque não pudesse ter filhos. Que naquela época, né, se dava carta de repúdio para as mulheres. Não era só para mulher, não. Tinha mulher também que era bem de vida, que dava carta de repúdio para os homens. Sabe? Ah, não gostei da tua cara hoje, não. Carta de repúdio. Pode ir que eu vou arrumar outro homem. Era assim. Vai lá ver como é que era. Havia o direito também da mulher repudiar. Só que repudiava eram as ricas, né? Porque as que não tinham dinheiro não tinha como repudiar. Precisava do marido. E aí, se não tivesse filho, o homem repudiava. Se o homem acordou, olhou para a cara da mulher, não gostou, queria outra, repudiava a mulher. E foi Moisés que mandou dar carta de repúdio, porque antes da carta de repúdio elas eram abandonadas. Mas se tem uma coisa que Deus sempre cuidou das viúvas, Deus sempre protegeu as mulheres, Deus sempre protegeu os órfãos e Deus sempre protegeu os estrangeiros. E diz que Deus é machista, né? Ah, se não fosse Deus na vida da mulher. Se não fosse Jesus na vida da mulher. E aí, quando Jesus marcou o encontro com a mulher samaritana, lá no Evangelho de João, aquela mulher que foi passada por 5 maridos. Aí, o que Jesus fez? Jesus olhou para aquela mulher e falou, hoje eu marquei o encontro. Os discípulos quiseram ir comer. Jesus falou, não, eu tenho sede de almas. E ele ficou lá no poço, esperando a mulher chegar. E a mulher, você já sabe, ia meio-dia no poço, num horário que ninguém ia, porque ela se sentia repudiada. Né? Aquela mulher, talvez, falavam assim as pessoas, aquela ali já passou por 5, cuidado, segura o teu, senão vai pegar o teu. Talvez ela fosse tratada assim, havia o preconceito contra ela, né? Quem nunca passou por preconceito, por julgamentos errados, por uma atitude, né? E aquela mulher ia meio-dia, para não se encontrar com ninguém. Mas naquele dia estava Jesus ali no poço. Eu quero dizer para você, eu não sei o que você está vivendo não, mas Jesus chegou no seu dia hoje. Vai mudar algo na tua história hoje. Vai mudar algo na tua vida hoje. Porque quando a gente tem um encontro com Jesus, o encontro com Jesus muda tudo na nossa história. Muda tudo quando a gente deixa Jesus marcar um encontro com a gente. E aí Jesus foi falar com aquela mulher. E ele sabia qual era a necessidade emocional daquela mulher. Uma dependência emocional. Ela queria alguém que lhe trouxesse segurança. Por isso que ela já tinha passado por 5 experiências ruins, se sujeitou a isso. E o 6º nem marido era. O 6º ela estava correndo risco de vida. Que se descobrisse ela podia morrer apedrejada. Então Jesus queria curar aquela mulher e foi no centro do problema dela. Jesus, quando quer curar a nossa vida, ele vai no centro do problema. Não foge do problema, não. Encara esse problema e conta para Jesus. Não fica escondendo o teu dilema, não. Não fica escondendo o teu medo, o teu pecado, não. Conta para Jesus aonde é a tua dor. Ele vai ajudar você a vencer essa dor. E aí Jesus foi no centro do problema. Que terapia linda que Jesus fez. E terapia focal. Vai lá chamar teu marido. Aí ela falou, eu não tenho marido. Ela foi verdadeira. Se você quer que Jesus opere na sua vida, fala a verdade para ele. Não fica se escondendo, não adianta se esconder. Pecado não se esconde, pecado é para ser confessado. Pecados escondidos são perigosos. Que além de prejudicar você, pode prejudicar a tua família e tua geração. Pecados são para serem confessados. Quando Davi confessou, se arrependeu e deixou, ele alcançou a misericórdia de Deus. E Satanás não teve mais nenhuma legalidade. Porque quando nós confessamos os nossos pecados, que está lá na oração do Pai Nosso, né? A nossa confissão diária, se Satanás for diante de Deus para te acusar, ele vai falar assim, realmente ela fez, mas ela me confessou e o meu sangue purificou de todo o pecado. Sai daqui, Satanás, tu não tem legalidade. E Jesus queria fazer algo muito lindo com aquela mulher, que vivia escondida da sociedade. E ela tinha um desígnio de ser uma evangelista. Ela tinha um desígnio de alcançar o seu povo. E Satanás paralisava ela por causa do trauma. E aí Jesus foi, vai chamar teu marido. Ela falou, eu não tenho marido. Jesus falou, disseste muito bem, você falou a verdade, agora começa a cura na tua vida. E aí, ela ali conversando com Jesus, ele falou, tu tem uma sede que homem nenhum vai saciar. Eu vejo hoje muitas mulheres sendo levadas pelas redes sociais.
com uma sede, uma dependência emocional de arrumar um marido, de arrumar alguém. Não, sirva ao Senhor, sirva ao reino com alegria. Se você tiver que casar, teu marido já está pronto. Fique aqui na casa de Deus, que ele vai vir até você. Eu creio nisso, porque eu já vi isso muitas vezes na vida de muitas mulheres que foram fiéis a Deus, que foram obedientes aos princípios da palavra de Deus, que não se precipitaram, que não se deixaram levar pelas emoções. Você que é menina nova que está aqui, mantenha a sua pureza, sabe? Você que está aqui, ore, faça uma carta para Deus, diga assim, eu quero me casar, eu quero ter filhos, eu quero formar uma família. Deus vai cumprir o desejo do teu coração, porque Ele cumpre desejo. O Salmo 34, 5 diz, descansa no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Mas para Ele conceder o desejo, você tem que entregar o teu caminho ao Senhor, que Ele continua dizendo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entrega a tua vida, deixa Deus ficar no controle da tua vida, não fica você não, deixa Deus controlar. E ali a mulher samaritana entendeu isso, quando Jesus falou para ela, tu tem uma sede aí que não é homem que vai saciar não, sou eu. Eu tenho a água viva. E ela prontamente falou o quê? Eu quero essa água viva. A água viva está jorrando aqui nessa tarde. A água viva vai saciar sua alma aqui nessa tarde. Você vai sair melhor do que você entrou. Você vai sair daqui saciada no corpo, na alma e no espírito. Como aconteceu com a mulher samaritana. Ela, eu quero essa água viva. Tomou água viva, nem lembrou mais de pegar o balde com a água. Ela esqueceu até, né? E diz que ela foi para a sua cidade testemunhar. O encontro com Jesus preencheu os vazios da alma daquela mulher. O sentimento de rejeição, o sentimento de abandono, o sentimento de humilhação, o sentimento de indiferença e de injustiça. Aquela mulher foi preenchida em todas as áreas. Um milagre instantâneo aconteceu na vida dela, que ela teve uma boa autoestima, mudou a baixa estima para a autoestima, ela passou a ter uma autonomia, ela entendeu quem ela era, filha de Deus. Ela entendeu que ela estava ali cumprindo um propósito de Deus. Ela entendeu que ela estava ali para dar continuidade ao reino de Deus. E ela foi para Samaria, lá para o seu povo. Ela se escondia do povo. E agora ela foi para o meio do povo. E ela foi e falou o quê? Venham. Venham ver um que falou tudo que eu tenho feito. Esse é o Messias que tem anunciado por aí. A gente não está aguardando o Messias? O Messias vem. Eu não sei o que você está vivendo aqui. Eu sei que você vai sair daqui curada. E você vai sair daqui igual a mulher samaritana. Só que você vai falar, olha, venham porque Jesus está voltando. O Messias está voltando. E Ele quer libertar você. Ele quer curar você. Então essa tarde é uma tarde de cura. Eu ia falar de Débora, mas eu estou falando isso aqui porque é tarde de cura na alma, no corpo e no espírito. E nós vamos orar, porque o mesmo Jesus que fez um milagre instantâneo na vida da mulher samaritana, que era uma mulher que guardava um silêncio de rejeição, de humilhação, de indiferença, né? Rejeitada por 5 homens, se sujeitou a ser amante, a correr risco de vida, de morrer. Mas Jesus marcou o encontro com ela naquele dia. E aquele encontro mudou a história dela. Então eu tenho certeza que esse encontro de hoje aqui vai mudar algo na sua vida. Eu não sei o que é que você precisa ser preenchido na tua alma. Eu não sei, mas você sabe. E só quem pode preencher. Marido não vai preencher, não adianta, mas meu marido não é perfeito. Não tem casamento perfeito, irmã, não tem família perfeita, não. São famílias imperfeitas que têm a graça perfeita de Deus para atuar na história. A gente está aqui por causa da graça. É a graça que nos ajuda a cada dia a termos o favor imerecido de Deus, a termos o amor de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus para nos revestir, para nós nos utilizarmos desse amor com o próximo, desse amor com o marido, desse amor com os filhos, dessa graça dentro da nossa casa, a graça que nos dá paciência, a graça que nos faz levar a sério o nosso compromisso, porque hoje as pessoas não levam a sério o compromisso. Casamento é uma aliança, que você fez um compromisso diante de Deus, diante dos homens, diante da igreja, diante da sociedade, e as pessoas estão quebrando esse compromisso, achando que é só se desligar e acabou. Não. Há uma ligação de alma no casamento, há uma ligação no mundo espiritual.
Então a gente tem que aprender que quando nós confessamos Jesus, nós passamos a ter a presença do Espírito Santo na nossa vida. Fala para a mulher que está do teu lado e para o homem aí, estou vendo uns homens aí. Você é uma pessoa que carrega um altar. E esse altar é a presença de Deus na sua vida. Mantenha esse altar através da oração, da palavra de Deus e da comunhão com os irmãos. Quando você vê os heróis e heroínas da Bíblia, você vê Esther, você vê Débora, você vê Daniel, você vê José, você vê Abraão, você vê Moisés. Eram homens de altar, mulheres de altar. Deus quer habitar num altar santificado. Num altar onde a presença dele é requerida. No altar onde a presença dele é prioridade. Quando você vê Débora, diz que estava todo mundo com medo. Todo mundo desesperado, até o general Baraque. Você vê lá no livro de Juízes, capítulo 4 e 5. Um grande general, um homem de guerra, um homem que defendia a nação, mas estava com medo. Mas tinha uma mulher de altar naquele lugar. Tinha uma mulher que tinha o altar de Débora. Uma mulher que orava. Uma mulher que falava com Deus. Não importa o caos que talvez vocês estejam vivendo em alguma área. Se você é uma mulher que ora, através da tua vida, cenários irão mudar. Através das suas atitudes, cenários irão mudar. Débora era juíza, profetisa, conselheira, casada, tinha papéis, a identidade dela, mulher, identidade, mulher, não era lésbica, não era travesti, não, como eles querem, não, era mulher. Tenha prazer de ser mulher, irmã, você tem prazer de ser mulher? Seja mulher, para que suas filhas tenham modelo. A gente está precisando de modelo de mulher hoje. Seja feminina, tenha ternura, se cuide, tenha prazer de ser mulher, porque o mundo está apresentando umas mulheres aí que não são mulheres, né? E a que ponto a gente chegou de colocar um travesti numa cadeira que seria de mulher? Vocês veem a mudança como o diabo está fazendo? Então tenha prazer de ser mulher, seja uma referência de mulher. Débora era uma referência de mulher, uma profetisa, uma juíza, e tinha intimidade com Deus. E estava Baraque, o general lá, e os soldados, tudo desesperado. Ela falou, Deus falou logo com ela, vai mandar chamar ele e dizer que vocês vão ganhar essa batalha. Vocês já sabem que Baraque foi lá, e foi uma mulher, Jael, que matou o inimigo Cícera. Deus vai levantar você para derrotar os inimigos da tua casa, você crê nisso? Vamos ficar de pé? Para a gente não passar das... Eu sei que tem jogo aí, vai ser muita coisa aí fora, né? E a gente é patriota também, né? Vamos ver, vamos torcer pelo Brasil, né? Sabe que o diabo quer tirar 3 coisas da gente. E ele está usando o governo de esquerda. O diabo, claro, usando o governo de esquerda, quer tirar 3 coisas das famílias e da gente. Primeiro, ter um amor a Deus, porque a sociedade é humanista ateísta. Todo o pessoal de esquerda é tudo ateísta. Nós somos deuses. Os deuses somos nós. Não precisamos de Deus. Então, eles querem tirar o teu amor a Deus. Ensine seus filhos a amarem a Deus, a priorizarem Deus. A outra coisa que eles querem tirar da gente é o nosso amor pela família. Família para eles pode ser de homem com homem, mulher com mulher, trisal, 3 homens e 1 mulher, 2 mulheres e 3 homens. Virou bagunça. Eles querem tirar o nosso amor pela família, que o nosso modelo de família é o modelo da Bíblia. É o modelo judaico-cristão. É o modelo judaico-cristão que é baseado em quem? Em Abraão e Sara. É lá que Deus começa a instituir um modelo de família para a gente. Quando ele pega Abraão e Sara, tira da sua terra, da sua parentela, lá em Gênesis 12, 1 e 12, ele fala, Abraão, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Ele mudou o nome de Abrão para Abraão, pai das alturas, pai de nações. E mudou o nome de Saraí para Sara, mãe de nações. E você vai lá em 1 Pedro 3, nós não somos filhas de Eva, nós somos filhas de Sara. Nós somos filhas de Sara. Sara é nosso modelo de mulher. Sara não foi perfeita, teve as suas
Seus momentos de incredulidade, né? Deu bobeira, arrumou uma H. Cuidado para você não dar bobeira e arrumar uma H para tua casa. Seja a mulher da tua casa, seja a esposa do teu marido, seja a amante dele, seja a melhor amiga dele, né? Esteja com ele, não dá bobeira. A Sara deu uma bobeira. Então, nosso modelo de família é o modelo judaico-cristão, que é o modelo de Israel. Todo judeu, que é o judeu ortodoxo, que segue a Torá, ele é casado com uma mulher só. Ele tem muitos filhos. O judeu tem até muito filho, que eles ficam... Ele e os muçulmanos, né, que tem muitos filhos. Então, o judeu, e para onde ele vai, ele dá dízimo para Israel. Pode morar em outra nação, mas ele ama Israel. Por isso que Israel é o primeiro mundo, gente. Um país que já foi tão saqueado. Morreram mais de 6 milhões de judeus na época do Holocausto. E você vê Israel, olha a inteligência daquele povo. Porque tem promessa de Deus, tem bênção de Deus. E essa sentença que Deus deu para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Os que te abençoarem serão abençoados. Os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Então, nosso modelo é um modelo judaico-cristão. Um homem, uma mulher e os seus filhos. E esse modelo, o mundo quer destruir. Está colocando N modelos de família, mas que você seja uma referência para a sua geração. Porque eu creio que enquanto a igreja de Cristo estiver aqui, nós vamos ter famílias que vão fazer diferença nessa terra. Que a sua família seja um sistema de alarme nessa terra. Que onde você chegar com a sua família, você possa ser referência. Ali vai uma família diferente. Ali vai uma família de cristãos. Ali vai uma família de um homem, de uma mulher e de seus filhos que amam a Deus, que honram a Deus. Então o governo de esquerda quer roubar o nosso amor a Deus, para você ser manipulado mais fácil. O nosso amor pela família e o nosso amor pela pátria. Já viu como eles destroem as coisas? Já viu essas badernas de esquerda que eles destroem tudo? Destrói o BRT, destrói o metrô. É uma baderna. Mas que a gente possa manter o nosso amor a Deus, o nosso amor à nossa família. E vamos amar o Brasil. Que o Brasil esteja nas suas intercessões. Porque nós temos declarado que o Brasil vai ser primeiro mundo. O Brasil vai ser um celeiro para as nações. E o Brasil conta com a igreja somos eu e você. Não deixe de orar pelo Brasil. Porque nós sabemos que enquanto Jesus não voltar, essa nação aqui vai fazer diferença. O mundo está de olho no Brasil, né? Eu achei bonito que eu ouvi a pastora que vai vir ao Brasil ano que vem, em maio, a Joyce Maia. E eu já ouvi vários profetas. Eu tive agora, né, lá em Brasília, né, na oração. E vários profetas de vários países falando: o Brasil, gente, é diferente. O brasileiro, ele é simpático, ele é falante. O Brasil não criou guerra com ninguém. Estados Unidos criou guerra com vários países. Então, onde chega um americano, ele não é aceito como é aceito um brasileiro. Então, eu sei que Deus vai levantar missionários aqui nessa nação, para várias partes da Europa, para várias partes do mundo. Então, comece a orar pela sua casa, comece a orar pelo Brasil. Não perca o amor pelo Brasil, não perca o amor pela sua família, não perca o seu amor a Deus. Eu queria fazer 2 orações aqui. Eu não sei se a primeira vai ser possível. Quem sabe você veio aqui a essa pós-conferência e você ainda não tem Jesus no seu coração. Talvez você seja até como a mulher samaritana. Era religiosa. Eu conheço sim, meu pai Jacó. Esse poço aqui é do meu pai. Ela conhecia a religião, mas ela ainda não tinha tido um encontro real com Jesus. Então eu queria saber se tem uma amiga aqui que talvez já pertenceu a uma igreja e está longe. Ou você que é a primeira vez que você veio hoje aqui a essa pós-conferência e você nunca confessou Jesus como o Senhor da sua vida. Nunca abriu seu coração para deixar Jesus entrar. E você hoje quer abrir seu coração. Aí eu te convido para vir aqui ao altar. Se você quer receber Jesus, tem uma amiga, alguém que está aqui que quer voltar para Jesus, ou quer abrir seu coração e deixar Jesus entrar? Se tem, não tenha vergonha não. Esse é o momento que a gente reserva, porque a Bíblia diz que uma alma vale quanto? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma é muito preciosa. É por isso que a gente faz esse apelo aqui no final e insiste. Porque você é muito especial. Tem alguma amiga aqui
que quer receber Jesus? Quer confessar Jesus como Senhor da sua vida? Será que todo mundo aqui já tem Jesus? Já confessou Jesus como Senhor da sua vida? Amém. Que bom. Mas agora eu queria fazer uma oração, eu queria que a igreja ficasse com os olhos fechados. E eu queria chamar aqui à frente só quem tem aqui dessa tarde, que não foi à toa que a minha amiga falou aqui sobre o trauma que ela trouxe e que ela foi curada. E ela precisou ir ao pai dela. E aquilo foi muito importante. Eu não sei se você está carregando algum trauma. Talvez com o pai, com a mãe, com o avô, com o tio, com o marido. Alguém que você precisa, talvez você vai ter que ir. Mas para isso você está sem força. Eu queria que você viesse aqui no altar, que a gente vai orar por você. E você vai sair daqui curada para curar essa pessoa que talvez te feriu, que talvez te rejeitou, que talvez te decepcionou. Alguma coisa que aconteceu na sua trajetória. Se tem alguém aqui que sente, que precisa preencher esse vazio na sua alma, para que você possa ser um canal de cura para outras pessoas. Não tenha vergonha não, a gente está aqui num culto, né? Em família. Eu gostaria que você viesse aqui à frente no altar, porque como Ana, para ela ser curada da amargura da alma dela, que ela estava chateada com Penina, que diz que Penina aborrecia, Penina, todas as vezes que ela ia para o templo, para servir ao Senhor, para ir para o altar adorar ao Senhor, Penina irritava. E Satanás, ele é estratégico, ele vai usar muitas vezes os momentos de adoração que você vai fazer para Deus, os momentos de adversidade, para interferir na sua adoração, para interferir na sua vida espiritual. Mas disse que naquele dia, Ana tomou uma decisão, Ana tomou uma atitude. Qual foi? Ela se levantou, ela saiu do lugar da dor, ela saiu do lugar da acomodação, ela saiu do lugar daquela dificuldade que prendia a vida dela emocionalmente, espiritualmente. E ela foi para o altar. E lá no altar ela foi curada. Lá no altar, quando ela se levantou, ela não era mais a mesma Ana. Porque diz que lá no altar ela derramou o seu coração. Ela colocou toda a sua dor, a sua frustração, a sua tristeza. Eu não sei se talvez algo que você está guardando na sua alma, uma falta de perdão, uma tristeza, uma angústia que está impedindo a tua comunhão com Deus, está impedindo das suas orações serem ouvidas. Talvez sejam erros que você cometeu e que você se culpa, você não se perdoa. E muito cuidado, porque a Bíblia diz que Satanás, ele é nosso acusador. Então você já tem um acusador, você não precisa se acusar não, você já tem um acusador que é Satanás. Mas quando você confessa, se arrepende e deixa, você alcança a misericórdia de Deus. E Satanás não vai ter nenhuma legalidade mais sobre a sua vida. Então não precisa ter vergonha não, se você sente que tem algo na sua vida que está impedindo a tua intimidade com Deus, está impedindo muitas vezes a tua alegria. Tem dia que você está bem, tem dia que você adora, tem dia que você está lá, lê a Bíblia com alegria, ouve um louvor, aí de repente vem algo na sua mente, vem algo que você guardou, vem uma tristeza, vem uma angústia, vem algo que te paralisa, que faz você ficar paralisada espiritualmente, emocionalmente, até profissionalmente. Sai do teu lugar e vem para o altar, porque hoje é dia da tua cura. Você não vai precisar ir nem para um terapeuta, porque eu creio que nós estamos com o terapeuta dos terapeutas aqui, que é o Espírito Santo. Nós estamos aqui com a presença do Deus Espírito Santo. E o nosso Senhor, Ele é psicólogo, Ele é psiquiatra, Ele é conselheiro, Ele é pai, Ele é amigo, Ele é ajudador, Ele é aquele que transforma. Fala para Ele, abre o seu coração, diga: Senhor, eu estou bem, mas de repente vem à minha mente algo que me entristece e eu nem sei porquê, está lá no meu inconsciente. Quantas vezes a gente carrega traumas no nosso inconsciente que a gente nem se dá conta, está tudo bem, de repente fica mal-humorada, de repente fica zangada, de repente uma palavra que você ouviu de alguém, você interpreta de uma maneira errada. Talvez uma menina ferida que está lá, que você recalcou. Talvez aquela adolescente que está lá, que ouviu algo que não gostou de ouvir e você recalcou aquilo. Talvez numa discussão com o seu marido, você ouviu algo da parte dele ou aconteceu algo e você não quer sofrer, você recalca, tu coloca lá no teu inconsciente. A gente usa um mecanismo de defesa: eu não quero saber, eu não quero ver, né?
Diz que aquilo que o olho não vê, o coração não sente. Sente sim. Nós somos seres de energia. Nós somos seres de relacionamentos. Nós somos seres de emoções. Quantas crianças que eu atendo que estão vivendo num ambiente que pai e mãe estão brigando e a criança adoece. E aí o pai não sabe porque a criança adoeceu, porque a criança está sentindo o ambiente. A criança, ela é um ser de energia, de emoção também. E ela percebe tudo que está acontecendo. E ela adoece para segurar o casamento. Ela adoece para tirar o foco da briga dos pais. Sabia disso? Eu não sei, talvez você foi criada num ambiente quando criança que era só de briga, que era só de confusão. E você ficou desequilibrada emocionalmente muitas vezes. Você é cristã, você tem a presença do Espírito Santo, mas quando você chega num momento que você atravessa uma crise, aquela criança que estava lá desequilibrada naquele ambiente vem à tua memória. E isso paralisa você. E isso interfere em você, mas o Espírito Santo está aqui nessa tarde. Ele vai curar a tua mente em nome de Jesus. Você está aqui com o psicólogo dos psicólogos. Fala para ele aquilo que tem te paralisado. Esse sentimento que vem à tua mente de rejeição, esse sentimento de abandono, esse sentimento de injustiça, esse sentimento de humilhação, esse sentimento de frustração, o Senhor está curando aqui nessa tarde. Assim como Ele curou Ana, você vai sair daqui uma mulher plena, uma mulher saudável, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher que vai contagiar outras. Você vai sair daqui liberta, restaurada, e Satanás não vai ter mais nenhuma legalidade. A igreja coloque as mãos aqui em direção. Vamos orar, porque eu creio no poder da oração. Conta agora para Jesus o que está te incomodando. Reações que você tem, palavras que você fala que não gostaria de falar, coisas que está vindo à sua mente, que Satanás está se utilizando disso para poder interferir no teu potencial. Mas eu declaro para vocês que estão aqui no altar, vocês vão sair daqui como Ana, uma nova mulher, com um novo pensar, um novo agir, um novo falar, um novo comportamento. Pai, nós estamos diante da Tua presença. A Tua presença é maravilhosa, a Tua presença é majestosa, a Tua presença é grandiosa. Aqui estão estas mulheres do Teu altar, como Ana estava, derramando o seu coração, abrindo a sua alma. Ah, Pai, visita agora o profundo e o escondido. Vai lá no inconsciente, em áreas que elas nem se dão conta, e limpa, e restaura, e renova, e cura, e derrama o Teu bálsamo de Gileade sobre a vida dessas mulheres. Nós declaramos todo espírito de depressão, todo espírito de ansiedade generalizada, todo espírito de medo, de angústia, de insegurança, de frustração, cai por terra agora. Todo espírito de rejeição, de humilhação, cai por terra agora em nome de Jesus. Enche as tuas filhas com o teu amor, com a tua graça, com a tua bondade. Dá a porção dobrada do teu Espírito Santo. Capacita as tuas filhas com o espírito de sabedoria, com o espírito de inteligência, com o espírito de revelação. Dê a elas dons, dê a elas sabedoria, dê a elas graça, dê a elas autoridade, Pai. Como igreja, nós as abençoamos com toda sorte de bênçãos no mundo espiritual, no mundo emocional, no mundo físico, no mundo material. E declaramos que a partir de agora, Satanás não tem mais nenhuma legalidade sobre a mente das tuas filhas, sobre o emocional das tuas filhas, sobre o inconsciente das tuas filhas. Preenche as tuas filhas com a água viva. Elas são salvas, elas são lavadas, elas são remidas pelo teu sangue. Satanás não é mais acusador de nenhuma delas. Satanás não tem mais nenhuma autoridade para acusar nenhuma delas. São mulheres de Deus, lavadas e remidas pelo teu sangue. Como igreja nós a abençoamos em nome de Jesus, amém. Vamos dar um aplauso bem forte? Deus abençoe a igreja.